Então, vou chamar a Juliana para se apresentar para nós e começar a falar sobre o autismo na fase adulta. Bom dia, Juliana. Bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece, acho que a grande maioria aqui, eu sou a Juliana Pocharski, sou voluntária na associação desde 2018, né? E hoje, então, eu venho falar para vocês sobre o autismo na fase adulta. Antes da gente começar, né? Como a nossa palestra é bem cedo, né, para a gente dar uma acordada, assim, eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá? Onde cada um vai ter que falar alguma coisa. Não! Não, assim, ó, eu quero que vocês, tá, fechem os olhos, tá? Mesmo eu não vendo aqui vocês que estão com a câmera desligada, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos e só sintam as coisas, tá? E escutem o que eu vou falar, tá? Que eu vou começar a minha apresentação. Eu vou colocar aqui para vocês já. E eu vou começar a minha apresentação. Estão todos me ouvindo? Kátia, confere? Sim, estou ouvindo. Tá. Então, eu vou começar a minha apresentação, mas eu quero que vocês fiquem de olhos fechados. Certo? Certo. Então, vamos lá. Vou começar. Adri, tá certo aí? Sim. Então, vamos lá. Atenção. Começou. Gurias. O autismo na fase adulta quer dizer que... Tem pessoas autistas na fase adulta? Será que tem? Parou? Muito barulho aí, gente. Nossa Senhora, estou toda arrepiada. Cruz, velho. Fiquei fechar meus ouvidos. Então, por que eu quis colocar... Geralmente a gente faz essa dinâmica, tem mais complementos, além da parte auditiva, tem a questão visual, do tátil, né, dos cheiros, né? Se a gente tivesse presencial, a gente ia ter todas essas outras sensações. Mas eu quis trazer para vocês justamente, né, essas questões que incomodam, né, os nossos autistas, que são essas questões das sensibilidades, né? Agora eu só queria que alguém falasse, e pode abrir o microfone, quem se sentiu muito mal com esse barulho? Eu senti. Muito mal. Alguém mais? Eu senti. Imagina, se a gente sente mal com esse barulho, imagina eles, né? Que tem também me senti mal. Tudo mais intenso, né? Certo? É só uma demonstração, assim, para vocês terem uma ideia, assim. Então, vamos começar o nosso assunto. Então, vamos falar sobre o autismo na fase adulta. Então, o que é o autismo? É um transtorno, né, do espectro autista, que são desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento, tá? Então, é desde o nascimento, dificultando nos aspectos de interação social, comunicação, comportamentos repetitivos e entre outros, tá? Ele está presente desde o nascimento, Ô, Ju, mas... Oi?
Tu tá compartilhando tela? Ah, não, gente, não compartilhei. Não compartilhei, gente? Não tá aparecendo para vocês? Não tá. Ah, tá, calma aí, então. Desculpa. Deixa eu dar um ESC. Aqui. Compartilhar. Fiquei empolgada com a dinâmica. Tá. Pronto. Pronto? Então tá. Então ele tá... ele se encontra desde do início, né? Desde do nascimento lá. E o que vai acontecer é que mais tarde a gente vai observando os traços, né? Nas crianças, às vezes mais perceptíveis, outros menos, né? Mas com o tempo vai aparecendo. Então, eles possuem 3 níveis, que é o leve, o moderado e o severo, né? Depois a gente vai falar cada um deles. E a pergunta: existe autista adulto que nem sabe que é autista? Será que existe adulto que nem sabe que é autista? Sim, existe. E muitos por aí, né? Então, os sintomas do autismo leve, principalmente o autismo leve em adultos, geralmente ficam mais evidentes nas áreas da interação e da comunicação social, do que no desenvolvimento cognitivo, propriamente dito, né, que é o aprendizado, já que eles não possuem nenhum tipo de prejuízo intelectual, né, ou deficiência mental. Então, por isso que, assim, é muito difícil de fazer o diagnóstico, às vezes, na fase adulta, né, por causa dessas questões, né, dessa dificuldade deles, na verdade, não é uma dificuldade, dessa questão deles ter o processo intelectual, né, mas a questão da interação que é mais difícil para eles, né. Agora a gente vai falar cada uma das características, né, que isso pode apresentar. Então, algumas características que podem apresentar um diagnóstico de TEA na fase adulta. Então, dificuldade durante a vida toda de interagir com as pessoas e manter um relacionamento. Então, aquela pessoa que às vezes não consegue manter um relacionamento amoroso, ou daqui a pouco uma amizade, né, que tem essa dificuldade de interação mesmo social, até mesmo no trabalho, né, é mais isolado, assim. Dificuldades de olhar nos olhos, não que ele não olhe nos olhos, né, gente? Mas aquela questão que tem dificuldade, que às vezes está falando, desvia o olhar, presenças de gestos repetitivos, né, ou expressões verbais atípicas. Então, às vezes, faz algum gesto, assim, repetitivo, de estrala os dedos, as pernas, os nervosismos nas pernas, né, algum movimento, assim, que seja para se organizar, né, naquele momento. Apego às rotinas ou padrões ritualizados de comportamento. Então, tem aquela rotina padrão e se sai daquela rotina, de manhã tem que fazer tal coisa, de tarde tal coisa, né? Vou para o trabalho, chego do trabalho, tomo banho, tiro a roupa, tem todo aquele ritual. Daí, se ele sai daquele ritual, daquela rotina, ele já se sente mal, daqui a pouco se sente irritado, né? Que tem que sentar na frente da TV, assistir tal programação, tem aquele ritual todo de assistir aquilo. Então, às vezes pode ter uma irritabilidade aí. Recordações do desenvolvimento infantil, como
Agora que para mim ficou... Deixa eu só botar mais para baixo aqui. Tá. Como a de que houve um atraso no início da fala, né, no início da linguagem. Então, às vezes, né, principalmente os mais antigos, né, mais da nossa idade, digamos, os pais não percebiam, né, quando as crianças falavam mais tarde, diziam, ele não falou assim porque ele era preguiçoso mesmo, né, ou ele tinha mania de querer apontar as coisas. Então, isso já eram alguns indícios, né, que aparecia na fase da infância, mas que na época, né, não se dava tanto valor, né? Que nem agora. Agora a gente já... Por isso que hoje em dia tem muito mais, que a gente tem essa visão de que tem muito mais autistas agora, como é que está aparecendo tanto autista? Né? Antes nem se via falar em autista, mas é que agora as pessoas já estão mais entendidas no assunto, né? Já percebem mais seus filhos, então a gente já consegue ter um diagnóstico, né? Uma visão melhor, assim, do que antigamente, que nem se sabia o que era autismo. E o autista, na verdade, antigamente era mais aqueles casos severos mesmo, né? Trancou. Tá. Então, como fazer um diagnóstico na fase adulta? Tá? Então, primeiramente, a gente tem que procurar um médico, né? Um neurologista, um psiquiatra. E o ideal seria também procurar um psicólogo para fazer uma análise do comportamento, tá? Que aí o psicólogo faz essa análise e depois encaminha faz um parecer, né? Encaminha para o neuro e para o psiquiatra a ajudar a fechar esse diagnóstico, seria o ideal, tá? Mas, às vezes, pode ir direto procurar mesmo um médico, um neurologista. Tá? Então, sobre o autismo leve, na fase adulta, o que aparecem de traços mais evidentes? Tá? Parece que a pessoa é desligada, não se liga, né? Aquela pessoa fora do ar. Eles têm problemas em entender metáforas, ironias, piadas, muitas vezes, né? Coisas simples, para eles pode ser mais difícil, né? Dificuldade para ter uma empatia com o outro, então de se colocar no lugar do outro, né? Eles têm essa dificuldade sentimental, assim, né? Pode parecer ingênuo, não ver maldade, malandragem ou malícia, né? Então, não sabem distinguir se aquela pessoa está sendo maliciosa, né? Como a questão das ironias, está querendo tirar proveito, né, dele. Então, eles têm essa dificuldade de distinguir por essa autenticidade deles, né? O desconforto ou estranheza na hora de receber afeto, né? Então, alguns têm essa questão, assim, do abraço, às vezes se sentir meio desconfortável, ou deu uma encostadinha, assim, já não se sente muito bem, né? Ou, ao contrário, aqueles que gostam de ser abraçados, que necessitam daquele abraço, muitas vezes, para se tranquilizar, para se organizar, né? Mas a grande maioria das vezes é o desconforto, assim. Dificuldade em compreender as coisas abstratas, né? Por eles terem muito essa questão da razão, então, coisas abstratas é difícil a compreensão deles. Falar de assuntos muito específicos, né? Quando eles gostam de um assunto, eles falam seguido sobre aquilo,
né? Não conseguem mudar muito o repertório, né, dos assuntos. Então, tem uma fixação sei lá, química, vai ficar falando das fórmulas da química, de que aquele produto foi feito de tal e tal produto químico, né? Então, eles gostam muito disso. Linguagem mais direta ou formal, né? Então, não tem muito blá, 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 né? Eles são bem diretos e, às vezes, a fala bem formal. Foco bastante restrito, né? Então, ele se restringe nessa questão do foco, de se está concentrado para fazer determinada atividade, ele vai fazer aquela atividade, né? Depois passa para a próxima. Desempenho acima do comum em determinadas atividades, né? Daí agora, depois a minha amiga Fernanda aí vai falar sobre essas questões das altas habilidades. Resistência a fazer as coisas fora do planejamento e sair da rotina, né, que é aquilo que a gente já falou, eles têm que ter essa rotina, né, e quando sai da rotina se desorganizam muitas vezes, aí podendo causar um comportamento de irritabilidade, mais agressivo, tá? Pode se incomodar com barulho e ambientes agitados, né, que eu quis trazer para vocês ali, essa dinâmica, né, que é bem o que eles sentem, né, quando eles não gostam, ou eles tentam sair daquele lugar o mais depressa possível, né, quando são adultos, ou vão para um ambiente menos barulhento que tem naquele local. Sensibilidade às texturas, algumas comidas, cheiros, perfumes, né? Luz, toque. Dificuldades em falar sobre seus sentimentos, compreender ou prever o sentimento dos outros. Então, eles são muito fechados. Então, eles têm dificuldade de expor, né, os seus sentimentos, suas emoções, né, tanto nos relacionamentos, né, amorosos, né, às vezes tem dificuldade de dizer, eu te amo, eu gosto de ti, né, essas coisas assim, e de compreender também o que os outros estão sentindo por ele. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre, a gente falou sobre o autista adulto leve, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o autista adulto moderado. Então, o autista adulto moderado, o que é as diferenças? Praticamente é quase as mesmas, só que de forma um pouco mais intensa, né? Tem dificuldade na comunicação verbal, então eles já têm um pouco mais de dificuldade do que o autista leve, né, nas conversas estranhas, simplificadas, né, o uso da linguagem repetitiva. Então, daqui a pouco eles têm um assunto e eles ficam só falando sobre aquilo, toda hora, toda hora, toda hora. Eu vou num jogo de futebol, falo para eles que eles vão naquele jogo de futebol e ele fica, que hora é o jogo de futebol? Que hora tá, né? Fica repetindo sempre a mesma coisa. Funcionamento mental normal, né? Ou abaixo do normal. Então, no moderado, eles podem ter uma questão intelectual um pouco, né? Um atraso um pouco maior, né? Ou não, eles conseguirem a ter um entendimento bom, só a questão do relacionamento que pesa mais, né? O pouco contato visual, né? Ou ter um contato ainda, mas daquela forma, assim, de dar o contato, desvia, dar o contato, desvia.
alguns problemas comportamentais repetitivos, né? Daí esse pode ter os flaps que a gente chama, então, mais seguido, né? Interesse muito específico por um assunto, né? Eles têm mais fixação do que no autismo leve de determinados assuntos. Disfunções sociais, dificuldade para socializar, né, interagir, e necessidade de apoio substancial. Então, eles precisam, né, de apoio dos seus cuidadores, né, em algumas atividades, às vezes tem alguma situação de comprometimento motor, alguma dificuldade no começo, assim, de se organizar nas questões do seu quarto, né? Ou quando sai em algum lugar, dificuldade de expressar o que está querendo, vai num shopping, quer comprar uma roupa, tem dificuldade de pedir o que quer, então tem que ter um apoio de alguém junto para colocar e fazer com que ele interaja, né, na parte social. Agora, falando sobre o autista adulto severo. Então, a comunicação, né, verbal é bem comprometida. Muitos são não verbais, que a gente chama, né, não se comunicam verbalmente, né, só através de gestos, né, e desenvolvem uma outro tipo de comunicação. O funcionamento mental ou cognitivo é mais prejudicado, então eles têm uma tendência no intelecto deles ter um prejuízo maior, né? Umas vezes até em função da própria fala, né? Não que eles não tenham um entendimento, mas como eles não conseguem muitas vezes se expressar, daí fica essa parte cognitiva também prejudicada. Não discriminam bem suas ações e consequências, então agem muito por impulso, assim, né? Não vendo o que vai acontecer a longo prazo, então eles não têm essa noção, eles vão lá e fazem, né? São autênticos. Muita necessidade de apoio substancial, então eles precisam muito do apoio dos seus cuidadores, né? Até mesmo para expressar o que eles querem, né? E de arrumar uma comida, né? Por uma questão, às vezes, de coordenação motora, né? Ajudar em atividades que o intelecto. Então, precisam de um apoio mais, tipo, 24 horas por dia. Então, a coordenação motora comprometida, né, e as estereotipias muito marcantes, então eles têm bastante, né, tem pouco ou nenhum contato visual, restrições sensoriais bastante acentuadas, né, então essa questão do barulho, a questão da questão tátil, dos cheiros, isso incomoda muito eles têm uma sensibilidade muito maior, né, tumultos, né, movimentos de pessoas, né, nessa parte da interação social. E devido, assim, a essa dificuldade deles terem essa comunicação, né, e essa questão de entendimento mais cognitivo, né, eles têm uma tendência a ter um comportamento, tá, mais autoagressivo, né, de se autoagredir e de agredir os outros, né? Mas é importante dizer uma coisa, assim, pessoal, não é uma característica do autista adulto severo ser agressivo. Tá? Isso é um comportamento que ele desenvolve por não conseguir expressar os seus sentimentos, né? As suas angústias, a sua ansiedade. Então, como ele não consegue colocar aquilo para fora,
muitas vezes ele fica tão agoniado que ele se autoagride, né? Ou a pessoa está ali e a pessoa está querendo entender o que ele está querendo expressar e ele se irrita tanto que vai para cima da pessoa. Então, é bem frequente, né, esses comportamentos quando eles não conseguem se expressar, né, e que a gente chama que é os momentos de crises. Então, um autista adulto, né, a gente já falou sobre os 3 níveis, tá? Um autista adulto, indiferente do nível, tá? Ele precisa de terapia? Será que ele precisa? Ele cresceu, já se desenvolveu. Será que ele precisa? Sim, precisa e muito, né? Não é porque ele cresceu que não precisa ser mais estimulado, que não precisa de orientação, né, na parte comportamental e emocional. Então, o autista, ele passa por muitas mudanças hormonais, assim como qualquer pessoa que chega à adolescência, à fase adulta. Ele sofre, muitas vezes, de uma crise de identidade, quando começa, né, ali na fase da adolescência, na fase adulta, né? Então, devido à sua sensibilidade a esse processo, é muito intenso, né? Assim, tanto os cuidadores como eles, né, ficam sem saber como lidar com a situação e necessitam de orientação profissional, tá? Então, sim, os adultos, indiferente do nível, né, eles precisam de um acompanhamento, né, de terapias, né, tanto, muitas vezes, eles como as pessoas que estão em seu ambiente, né, ao seu redor. Né? Claro que nos casos dos severos é muito mais, ou dos moderados, né, precisam mais de uma orientação dos profissionais para os cuidadores. Né? Mas, enfim, todos os autistas, todos os adultos necessitam de terapia. Né? Isso, na verdade, seria a terapia necessária para todos, né? Para todos nós. Mas eles especificamente têm que estar em terapia. Por isso que a gente bate muito na associação, né? Porque a gente sabe que, em termos municipal e estadual, a gente tem uma idade que eles permanecem em terapias. Depois eles ficam sem... crescem, né? Tem até os 18, 21 anos, eles têm direito. Depois eles ficam somente com a questão mais farmacológica, né? Então, por isso que a gente bate muito na associação de dar esse atendimento, né, para os adultos, continuar a fazer coisas, oficinas, para que eles façam essa interação social, que é muito importante para eles. Né? Não perder esse vínculo social, não perder esse vínculo deles se expressarem, né, os seus sentimentos. Então, importante. O autismo leve não significa ser menos autista, tá? Isso é muito importante. O autismo moderado não significa ser mais ou menos autista. E o autista severo não significa ser muito autista, tá? Então, todos os autistas, né? Então, aqui eu coloco, ó, cada autista é um. E deve ser analisado, compreendido de formas diferentes. Então, não existe um autista padrão. Pode-se ter os traços, os níveis, para ajudar na identificação. Entretanto, seus comportamentos, sua personalidade, o ambiente em que vive, né, esses aspectos, com certeza, é particular de cada um. Então, a gente tem os níveis, a gente tem os traços para nos guiar, tá? Mas
ele tem que ser visto, ele tem que ser analisado de forma única, né? Porque cada um tem a sua família, cada um tem o seu jeito familiar, né? Tem os seus comportamentos, tem a forma como vive, né? Então não tem um padrão, todo autista é assim. Não. Tem os traços para a gente identificar, mas a gente tem que avaliar autista por autista. Tá? Pessoa, como se fosse avaliar numa terapia pessoa por pessoa. Então, para finalizar, né, a vida é um desafio, é um constante ultrapassar de obstáculos, infinita superação de fases, né? Viver é desafiar o mundo, é se desafiar. Viver é superar e se reerguer, compreender e esperar o momento melhor. Então, isso aí, gente, que eu tinha para passar para vocês sobre essa questão do autismo, brevemente, do autismo adulto. Então, fico aberta aí para perguntas, dúvidas. Agora a gente tem 10 minutinhos, pessoal, para fazer as perguntas, tá? Vou sair da tela de apresentação. Quem for fazer pergunta, tira o áudio e pode aparecer na câmera. Liga o áudio e aparece na câmera. Eu estou aparecendo ou ainda está aparecendo na minha tela? Ainda está aparecendo na tela. Para mim, não. Para mim está normal. Agora está a tela. Ainda está a tela, Ju. E agora? Agora deu. Deu? Aparecendo tudo. Sim. Tá. Alguma dúvida, pessoal, sobre os autistas a nível adulto? Ficou bem claro que todos precisam de acompanhamento, indiferente do nível, indiferente da fase. Vou falar, então. Laura. Tá. Não é dúvida, na verdade. Eu acho que esclareceu bastante coisa. O Matias ainda tem 3 anos e meio, né? Sim. Mas muito do que tu falou, né? Bom, tu entende com certeza melhor do que nós, né? Eu vejo muito em tudo assim que tu falou. Pequenas coisas, coisinhas, tipo a sensibilidade ali, eu já acredito que o Matias tenha muito pouco. Ele gosta muito de som, ele adora música, adora dançar, mas outras coisas a gente já vai avaliando realmente um pouquinho de cada coisa, né? E apesar de ele ser tão novo, e tu falaste no adulto, é tão interessante assim, sanando essas dúvidas do que a gente tem caminho a ser percorrido, né? Foi muito bom mesmo, assim, Ju. Foi muito bom. Sanou bastante coisa para mim. Que bom. Interessante mesmo, assim. E daí eu tiro minhas dúvidas de adulto daqui mais uns anos. Complementando. O importante é que agora, né, como a gente já consegue se ter um diagnóstico mais precoce, a gente já vai estimulando os comportamentos, né? E depois a Mainara vai falar sobre essa parte do diagnóstico precoce, assim, que ajuda muito, né, nesse processo de estimulação desde pequenininho, né? E uma coisa, assim, importante, pessoal, é essa questão dos níveis que eu saliento muito, assim. Principalmente na fase da criança, né?
A gente não tem que rotular a criança com um nível. Ela tá no nível moderado. Não, o médico diz que ele é um nível severo, né? Não, gente, na verdade, né, a gente tem que... Bom, ele tem traços de autismo, ele é autista, ok. Mas o nível na fase infantil, a gente não pode se deter, porque a criança, ela pode intercalar de um nível para o outro, né? Depende muito da estimulação que se tem em casa, depende muito das terapias, né? Tudo isso vai ajudar a sanar os comportamentos e as dificuldades deles. Então, hoje ele pode estar no nível moderado, por exemplo, né? Mas amanhã ele já está no nível leve. Está num severo, daqui a pouco está num leve. Né? Famílias, né? Ou os professores, o pessoal da educação, não se deter no nível, e sim no que eu posso ajudar para fortalecer o desenvolvimento daquela criança. Isso sim. E no adulto, a mesma coisa. A gente pensa que o adulto, né, principalmente o severo, não tem mais o que desenvolver. Né? E, na verdade, ele tem muito o que desenvolver. A gente tem aqui uma pessoa que pode dar um breve parecer aqui, né, dona Cátia? Sim, já estou preparada aqui para falar já. O meu como o Vini deu um avanço bem legal. Verdade. Hoje o Vinícius está fazendo 29 anos e a gente sempre estimulou ele, né? Nós somos de uma época que não tinha muitos recursos e nem níveis de autismo. Então, o nível, eu acho que ele facilitou para diagnóstico também, porque antigamente tinha os 10 mandamentos para o autismo, então eles tinham que estar enquadrados em 8 daqueles 10. Então, se não tivesse naqueles 8, não era autista, mas era, porque ele tinha 7 às vezes, né, sintomas. Então, era muito complicado o diagnóstico. Eu acho que hoje facilitou bastante, abriu-se mais o leque, né, de entendimento. E o Vinícius foi bem estimulado na infância e na adolescência foi bem complicado, né, ele teve uma adolescência muito complicado e que ele traz traços até hoje. Mas ele teve um desenvolvimento muito grande de uns 5 anos para cá, através do estímulo. Chega um ponto, assim, né, nós mais antigas, que temos os autistas mais severos, a gente começa a ver que não tem solução, achar que não tem solução, que não tem saída, que é isso aí mesmo, e eles acabam ficando sem terapia, por ser adulto, por a família achar que já desenvolveu o que tinha que desenvolver, e é um erro muito grande, porque no momento que tu para de estimular, ele começa a ter um prejuízo até cognitivo. Então, ele volta lá para as origens. Tudo que ele aprendeu, ele começa a não fazer mais, a parar de fazer, e o prejuízo na falta de estímulo, tanto familiar quanto terapêutico, né, ele é um prejuízo muito grande, viu? Eu tô até hoje correndo atrás do prejuízo, por lá atrás, há 5 anos atrás, eu não ter estimulado ele. Então, começamos a estimular em casa, e não foi grande estímulo, gente, não foi grande coisas astronômicas, foi coisas simples do cotidiano, como passear, receber visitas, estimular em alguma atividade. A coordenação motora fina dele é muito ruim, não desenvolveu, mas tem outras coisas que ele gosta de fazer. Apesar dele não ser verbal, ele é bem funcional, né, nas atividades. E o estímulo, né? Eu aconselho sempre a estimular até o último minuto de vida da pessoa, que dirá do autismo, do autista, né? Já tem essa dificuldade. Então, parar de estimular ou estimular pouco
vai ter um prejuízo, uma regressão muito grande. Ou ele vai estagnar, ou vai decair, que nem o meu decaiu, né? Então, é importantíssimo em todas as fases a estimulação. Não tem agora deu. Não, não existe. Por experiência própria e dura, eu tive essa experiência aí muito, muito negativa, né? E hoje eu tô correndo atrás, até hoje, do que eu parei lá atrás de fazer. Ele tá super bem, tá evoluindo a cada dia. Parece uma criança que tá reaprendendo novamente. Isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Gente. Deu? Tempo? Estourou? Sim. Tá. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas já estamos estourados no tempo para dar um intervalinho bem rápido e já a Fê poder se preparar.